Abram suas Bíblias ao livro de 1 Pedro. Nós estaremos iniciando hoje o estudo de 1 Pedro. Então abram em 1 Pedro, capítulo 1. E nós estaremos lendo apenas os versículos 1 e 2. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, te damos toda a honra, louvor, toda glória, toda exaltação e toda adoração que só o Senhor merece, Senhor. Nesse culto aqui, nós te louvamos, te adoramos através do louvor e pedimos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, ela seja pregada com fé, com intrepidez, que a tua palavra seja pregada com verdade e somente a tua palavra. Abre o nosso coração para receber a tua palavra, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, para que cada um de nós que hoje viemos a esse lugar possamos ser edificados por ela, transformados pela tua palavra e que possamos viver pela tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e nós desde já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós estamos iniciando mais um livro, mais um estudo de um livro, e esse livro é 1 Pedro. Nós terminamos semana passada o livro de Tiago, e hoje nós estamos iniciando mais um livro, que é o livro de 1 Pedro. Antes da gente entrar aqui propriamente dito no estudo do livro, eu quero só dizer que na semana que vem nós não iremos estudar os versículos 3, 4 e 5. Nós iremos dar continuidade a partir do versículo 6. Por quê? Porque nós já vimos a exposição desses 3 versículos. Inclusive tem uma pregação sobre esses 3 versículos gravada e postada no YouTube. Então, como eu não quero repetir a pregação, nós não iremos ver esses 3 versículos. Nós iremos, na semana que vem, partir do versículo 6. Amém? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Pedro, ele escreve essa carta, mais ou menos ali, entre o século, ou melhor, entre a década de 60 depois de Cristo. Então é provável que ele tenha escrito tanto 1 quanto 2 Pedro entre os anos de 62 e 66 depois de Cristo. E essa data é uma data muito importante, porque nesse período aconteceu 2 coisas muito importantes na história. Uma delas foi em 64, quando Nero ele coloca fogo em Roma. E depois que Nero coloca fogo em Roma, ele inicia uma perseguição aos cristãos, porque ele coloca a culpa do incêndio nos cristãos. E o outro acontecimento desse período, importante aqui para o nosso estudo, é a rebelião dos judeus no ano 66, que termina com a destruição de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, do templo de Herodes, no ano 70.
Então, dentro desse período, essas duas perseguições, é que Pedro escreve essas duas cartas, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro. E por que isso é importante? Porque Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Pedro está escrevendo para um grupo de irmãos que estão sendo perseguidos. E ele está encorajando esses irmãos a permanecerem na fé, apesar dessas perseguições, apesar das tribulações que eles estavam sofrendo. É tanto que, se você for para o capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 9, dê uma olhada aí. Capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim, ó: resiste-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos, aonde? No mundo. Então ele está escrevendo aqui, encorajando aqueles irmãos a permanecer na fé, apesar dos sofrimentos que eles estavam enfrentando. E ele diz isso ali no capítulo 5, para dizer para eles o seguinte: olha, vocês não são os únicos a sofrerem, vocês não são os únicos a serem perseguidos. Perseguição como essa, sofrimento como esses, todos os cristãos em qualquer lugar do mundo eles sofrem. Então vocês não são os únicos, resistam firmes na fé de vocês. Então esse é o motivo pelo qual Pedro escreve essa carta. Ele escreve para que aqueles irmãos fossem encorajados, fortalecidos na sua fé, para não desistirem da fé, para permanecerem na fé em Cristo Jesus, apesar das perseguições, apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações. Amém? Tendo dito isso, nós iremos agora passar para o texto propriamente dito, que foram os 2 versículos que nós lemos, e hoje nós iremos meditar apenas nesses 2 versículos. E esse versículo aqui, esses 2 versículos, ele se trata tanto da introdução da carta, como da saudação que Paulo dá. Mas mesmo sendo uma breve introdução, mesmo sendo uma saudação que Paulo está dando, Pedro, ele está colocando elementos muito importantes para a gente, muito importantes para a fé daqueles irmãos, consequentemente para a nossa fé. E ele começa exatamente se identificando. Ele diz, olha aí no versículo 1: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Pedro aqui, ele não está deixando dúvida de quem está escrevendo a carta. Vocês lembram que o nome de Pedro era o quê? Como era o nome de Pedro? Como? Eu estou ouvindo só uns... Era como? Simão, né? Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas. Então o nome de Pedro era Simão. E Jesus, ele passa a chamar Pedro de... Não. Pedro é o nome grego. Ele chama ele de Cefas, que é o nome hebraico para Pedro, que é pedra no grego. Então Jesus passa a chamar ele de Cefas, que é um nome hebraico para pedra. E o nome Pedro é Cefas, mas em grego, ok? E esse nome significa pedra, né? Pedro era duro, Pedro era alguém assim. Então Jesus chama ele de Cefas no hebraico e Pedro no grego. Amém? Então ele está aqui identificando quem é que está escrevendo a carta, porque se ele diz, olha irmãos, aqui é Simão,
Quantos Simãos existiam na época de Jesus? Quantos Simãos existiam na época de que Pedro escreve essa carta? Inúmeros. Então ele está aqui se identificando, para que aqueles irmãos não tenham dúvidas de quem está escrevendo a carta é Pedro. E aí, não apenas Pedro, ele acrescenta aqui ao seu nome esse dado por Jesus, ele acrescenta apóstolo de Jesus o Cristo. Nós sabemos que a palavra apóstolo significa o quê? Enviado, mensageiro, aquele que traz uma mensagem que foi enviada por alguém. Na verdade significa enviado, né? Porque mensageiro é angelos, né? Ou anjo, né? A palavra anjo significa mensageiro. Então, apóstolo significa enviado. Mas nesse contexto aqui, que Pedro está escrevendo, ele tem um significado a mais. Quando Pedro diz que ele é apóstolo de Jesus, há um significado maior nisso. E o significado maior é que os apóstolos do Novo Testamento, eles têm a mesma autoridade e a mesma finalidade dos profetas do Antigo Testamento. E qual era a finalidade dos profetas e qual é a finalidade dos apóstolos? Era anunciar a palavra de Deus. Então, quando Pedro ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus, ele está aqui dando uma credibilidade às palavras que ele vai anunciar posteriormente. É como se ele estivesse dizendo: olha, como eu sou apóstolo, então recebam o que eu vou escrever, recebam as minhas palavras como sendo palavra de Deus. Ele não coloca essa frase aqui à toa. Ele não coloca aqui o fato dele ser apóstolo de Cristo Jesus por colocar, não. Ele tem um motivo para isso, e o motivo era ele dizer que as palavras que ele estava escrevendo eram palavras de Deus. Ele estava aqui, em outras palavras, ele estava aqui carimbando, vamos dizer assim, né? Credenciando aquilo que ele iria dizer posteriormente. Então ele se identifica, Pedro, e não apenas se identifica, mas ele vai colocar aqui o seu status, vamos dizer assim: eu sou apóstolo, e apóstolo de Cristo Jesus. Eu sou enviado por Cristo Jesus. Então, se eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, é como se ele estivesse dizendo isso: recebam a minha palavra, as minhas palavras, como sendo palavras de Deus. Amém? Amém. E agora ele vai começar dizendo o seguinte: ele vai começar anunciando o seu público, anunciando para quem ele está escrevendo essa carta. E aí ele diz: aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, que é a atual Turquia, e a Bitínia. Então, lembram o que estava acontecendo com esses irmãos? Lembram o que estava acontecendo nessa situação aqui, nesse período? O que estava acontecendo? Perseguição. Então essas pessoas, elas tinham acontecido o que com elas? Tinham dispersado. Então é para esses dispersos que ele está escrevendo. É bem verdade que aqueles irmãos que foram espalhados pela perseguição, é bem verdade que era possível que alguns desses que tinham sido espalhados, eles não foram espalhados só pela perseguição, porque eram judeus, e essa palavra que ele usa aqui, dispersão, significa também judeus que haviam saído de Jerusalém. Não sei se vocês já ouviram a palavra chamada diáspora. Vocês já ouviram falar essa palavra? A diáspora dos judeus.
são judeus que foram retirados da sua terra e foram levados para morar em outras terras. E isso acontece principalmente quando o rei da Síria invade o reino do norte e a Babilônia invade o reino do sul. E esses judeus são retirados da sua terra e são levados para outras terras para viverem lá. Então eles são chamados de judeus da diáspora. Então houve essa dispersão dos judeus. Então ele não está escrevendo apenas para cristãos perseguidos, mas judeus cristãos que estavam espalhados e que estavam sendo perseguidos por serem judeus e por serem cristãos. Deu para entender? Amém? Só que ele diz uma coisa interessante aqui. Ele diz o seguinte: aos eleitos e peregrinos. E isso aqui é algo legal, porque é muito provável, e isso acontece com quase todos nós, quando nós estamos sendo perseguidos, estamos atribulados ou sofremos, qual é a primeira coisa que passa na nossa mente? Deus esqueceu de mim. E é engraçado e é fundamental essa frase que ele coloca aqui, ou melhor, essa palavra, quando ele diz aos eleitos. Isso aqui é fundamental para quem está ouvindo e quem está sofrendo, porque quando ele chama eles de eleito, vá para o capítulo 2, versículo 9, olha o que ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se todo bom judeu que ouvisse a palavra eleito, ele iria associar ao povo do Antigo Testamento que Deus havia elegido, que Deus havia escolhido para ser seu povo. Então, se eles eram eleitos, significava dizer que Deus os havia escolhido, que Deus os havia eleito. Logo, aquele que elegeu, aquele que escolheu, jamais se esquece. Aquele que escolheu alguém para ser seu povo, aquele que escolheu um povo, ele jamais se esquece desse povo. Não é essa a história do povo de Israel? O povo desobedece, o povo transgride a lei, e Deus nunca esquece desse povo. O povo passa 400 anos no cativeiro lá no Egito, e Deus não esquece desse povo. O povo vai ser lá transportado para a Babilônia, e Deus traz o povo de volta. Deus nunca esquece daqueles a quem Ele elegeu. E não importa o sofrimento que a pessoa está enfrentando, e não importa a perseguição que está vindo sobre ela, Deus não esquece dela, porque ela é uma eleita, ela é uma escolhida por Deus, e se Deus escolheu, Ele não esquece de nós. Então essa palavra aqui para eles que estavam perseguidos, que estavam passando por tribulações, ela é fundamental para fazer-os lembrar de que Deus os havia escolhido. E se Deus os escolheu, não importa o que acontece, os objetivos dele, os objetivos de Deus se cumprirão em nossas vidas. Porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu. Então Ele está dizendo: olha, aos eleitos, não esqueçam disso, vocês são eleitos, e é aos eleitos que eu estou escrevendo.
Não deixe isso sair da sua mente. Deus te escolheu, e se Deus te escolheu, as tribulações que vierem, as perseguições que vierem, os sofrimentos que vierem, não vai importar, porque no fim, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Tudo vai chegar ao seu destino. Tudo vai chegar ao seu propósito. Imagine como se fosse um barco que sai de um continente a outro, mas durante esse percurso, ele enfrenta as piores tempestades que possa encontrar, mas uma coisa está garantida para aquele barco: ele vai chegar do outro lado, independente das tempestades. Então é isso que Pedro está aqui afirmando para eles, fazendo eles lembrarem de que, apesar da embarcação quase tombar, quase virar, eles não podem esquecer: o fim já foi garantido para eles. E não importa as tempestades e as tribulações, esse fim vai chegar. Uma das coisas que eu mais acho impressionante é que, lembra quando Jesus ele entra num barco com os seus discípulos e ele diz a singela frase: passemos para o outro lado? Uma frase simples, não é? Mas o que ele disse para os discípulos? Trocando em miúdos: a gente vai para o outro lado. Não foi isso que ele disse? Passemos para o outro lado. No meio desse percurso, o que acontece? A tempestade, os discípulos se desesperam, e Jesus está como? Dormindo. Por quê? Porque ele disse: vamos passar para o outro lado. Não tem motivo para a gente duvidar. Ele disse: olha, a gente vai passar para o outro lado. Então não importa se a tempestade vai estar quase virando o barco. E lembra da frase que eles disseram? Eles disseram assim: olha, nós estamos perecendo, tu não se importa? Não é isso que ele diz? Tu esqueceu da gente? Mas ele tinha dito: olha, a gente vai para o outro lado. Então é mais ou menos isso. Olha, vocês são eleitos. Deus escolheu vocês. E não importa se o pau está quebrando, não importa se a tribulação é grande, se o sofrimento é grande, não importa, lembre-se, Deus escolheu vocês. Então, se Ele te escolheu, o final está garantido. E a outra palavra que é fundamental aqui é a palavra peregrinos. E aqui não tem apenas a ver, porque eu não sei se você conhece essa palavra, mas peregrino é aquela pessoa que é estrangeira. Significa dizer que a pessoa não é daquele lugar. Ela é um peregrino, ele está ali, pode passar um tempo ali, mas ele está de passagem, ele não é dali. Então, apesar de parecer que o contexto aqui, ele está falando, como ele disse, para aqueles que estão dispersos, mas me parece que Pedro, ele coloca algo mais aqui nessa palavra peregrino. Ele não está apenas dizendo que, olha, vocês que foram dispersos, que foram para Ponto, para Galácia, para Capadócia, para Ásia e para Bitínia, vocês são peregrinos, não apenas porque vocês não pertencem a esses lugares, vocês são peregrinos porque vocês não pertencem à terra, vocês não são daqui, por isso vocês são peregrinos. Me parece que Pedro está fazendo ecoar as palavras de Paulo lá em Filipenses 3:20, vamos lá para ver, por favor. Filipenses 3:20. Amém? Diz assim, mas a nossa pátria está aonde? Mais alto, está no céu.
de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é que significa isso? O que é que significa dizer a nossa pátria está no céu? Significa dizer que nós somos cidadãos do céu. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. É aos peregrinos que eu estou escrevendo. Lembrem-se, vocês não são daqui, vocês são peregrinos, vocês estão de passagem, e como todo peregrino, vocês estão sujeitos à terra onde vocês estão. Então, se naquela terra passar fome, o que vai acontecer com você? Você vai passar fome. Mas lembre-se, você não é daí. Na sua terra natal é diferente. Lá tem fartura de tudo. Lá tem prosperidade abundante. Vocês são peregrinos. Aí vocês podem até ser perseguidos, porque vocês não são cidadão daí. Então vocês serão perseguidos pelas pessoas dessa região. Mas vocês não pertencem a esse lugar. Lembrem-se. Aí vocês podem ser perseguidos, aí vocês vão estar sofrendo, aí vocês vão estar atribulados, mas vocês estão de passagem, porque a pátria de vocês, a verdadeira pátria de vocês é o céu. Está vendo como essas palavras são importantes para pessoas que estavam sofrendo perseguições? Porque nós somos mestres em nos focar no aqui e agora. E esquecer de que Deus ele já nos escolheu, e esquecer de que nós não pertencemos a esse lugar. Eu gosto muito de uma ilustração falando sobre essa questão de que nós não somos daqui. Eu já até contei ela aqui, mas vale a pena relembrar. A ilustração dos 2 missionários que passaram 50 anos numa região muito difícil para qualquer missionário, num lugar inóspito, um lugar mesmo onde as pessoas eram perseguidas, lugar onde eles matavam os missionários, e depois de 50 anos servindo nesse ambiente difícil da pregação do evangelho, esse casal de missionários foram jubilados e receberam a oportunidade, o privilégio o direito de voltar para a sua terra natal. E depois de 50 anos vivendo naquele ambiente difícil, correndo o risco de morrer, de perder a vida por causa do evangelho, eles imaginaram: quando voltarmos para casa, seremos recebidos com uma festa. Afinal de contas, aqui é muito difícil, então as pessoas estão nos esperando em casa com aquela festa enorme. E eles voltaram de barco, e na viagem eles vinham pensando o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam fazer, como as pessoas iriam preparar a recepção para eles. E aí, quando eles avistaram o porto, eles viram que tinha uma multidão de pessoas com faixas, tinha uma banda, e eles ficaram animados com aquela recepção. E aí o barco atraca, eles demoram mais ou menos uns 40 minutos para desembarcar, porque eles estavam na 3ª classe. Então quando eles desceram, não havia mais ninguém, não havia mais faixa, não havia mais banda, só havia confetes espalhados pelo chão. E aí a realidade deles caiu, a festa não era para nós. Voltaram para casa, uma casa velha, toda destruída pelo tempo, não havia ninguém para os recepcionar, não havia festa, não havia alegria, não havia nada. E aí aquele homem se encheu de um sentimento de raiva e decepção ao mesmo tempo. E aí ele falou para a esposa: pergunte aí para o seu Deus, se é essa a recepção que Ele tem para nos dar, depois de 50 anos trabalhando naquele lugar. E aí ele saiu, bateu a porta, esse homem andou,
E depois de andar por aproximadamente 2 horas, ele volta para casa, encontra a esposa mexendo alguma coisa na pia na cozinha, e aí ele pergunta: você perguntou para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos oferecer, para nos dar, depois de 50 anos de trabalho? E ela, com serenidade, com tranquilidade, ela responde: perguntei. E o que foi que ele respondeu? Ele disse que nós ainda não voltamos para casa. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria é o céu. Aqui nessa terra nós vamos enfrentar lutas, tribulações, perseguições, sofrimentos. Mas nós nunca devemos esquecer que nós somos eleitos de Deus e nessa terra somos apenas peregrinos, passando. Estamos de passagem. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Hoje em dia, quanto tempo uma pessoa vive? Hoje em dia, uns 80 anos, mais ou menos. Mas o que é 80 anos comparado com a eternidade? Mesmo que nesses 80 anos, irmãos, nós passássemos em sofrimentos angustiantes aqui, esses sofrimentos não poderiam ser comparados à glória de uma eternidade, sem nada disso, sem dor, sem sofrimento, sem pranto, sem nada. Então aqui nós somos peregrinos, e se a gente conseguir passar 80 anos aqui, sofrendo e aguentando e guardando a fé, como era a intenção aqui de Pedro, ao falar para aqueles irmãos, se a gente guardar a nossa fé, nós iremos desfrutar de uma eternidade com o nosso Senhor. Então o que são as lutas, se compararmos a isso? O que são as perseguições, o que são os sofrimentos, diante disso, nada. Por isso que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. Amém? Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha, isso aqui é outra coisa importante. Nós fomos escolhidos por Deus, esse plano de salvação, Deus não teve de última hora, não. Foi pela presciência, foi um pré-conhecimento, algo que Ele já havia estabelecido antes. O plano de salvação, ele não acontece por acaso, é algo que Deus já havia pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Então, essa escolha não é por acaso, não é algo que Deus fez assim, Ele já havia planejado tudo, antes mesmo dele criar qualquer coisa. Porque nós fomos, olha o que ele diz, eleitos segundo uma presciência, algo que Deus já havia estabelecido. O plano de salvação não é por acaso, o plano de salvação é um plano bem feito e elaborado por aquele que é o Todo-Poderoso e que sabe todas as coisas. Versículo 2. E essa salvação vem pela santificação do Espírito. Esse plano de salvação, ele acontece, ele é colocado em prática em nós, no momento que nós somos santificados pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Só que ele diz uma coisa interessante depois. Para que ele nos santifica pelo Espírito? Qual é o propósito de nós sermos santificados? Qual é? Olha o que o versículo diz. Nós fomos santificados pelo Espírito para a obediência. Preste atenção numa coisa interessante aqui. Quem é que nos santifica? Quem?
O Espírito. O que não nos santifica? O texto está dizendo: a obediência. Nós não somos santificados pela obediência, ou seja, olha, eu tenho que obedecer para ser santo. É o contrário. Eu sou santificado para obedecer. Logo, é impossível obedecermos sem a santificação. E é claro que eu não estou aqui dizendo que a santificação é uma coisa que acontece de uma vez por todas. É claro que existe processo na santificação. A regeneração é uma vez só. A santificação é um processo. Mas ele vai nos santificando, nos aperfeiçoando para obediência. Ninguém obedece para ser santo. Nós obedecemos porque fomos santificados. Amém? Amém? É a mesma coisa da salvação. Ninguém obedece para ser salvo. A gente obedece porque Cristo nos salvou. Isso é algo importante da gente perceber. Porque, olha só, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente age. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: olha, a gente diz que é salvo pela graça, e a partir do momento que a gente é salvo, a gente passa a viver pela lei. E eu achei interessante isso, porque ele tem certa razão. Os judeus, eles viviam pela lei, porque pela lei eles eram santificados, pela lei eles achavam que alcançaria a salvação e tudo mais. Então a gente diz: a salvação é pela graça, e aí a gente fica tentando alcançar a salvação mediante aquilo que a gente faz de bom. Não é verdade? Mas não é assim que funciona. Cristo nos salvou. Uma vez salvos, nós vamos viver para aquilo que Ele quer, que é as boas obras, que é a obediência. Mas porque eu fui salvo e não para ser salvo. Vocês estão entendendo isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nos parece que quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu ler a Bíblia, eu vou ficar santificado. Eu vou ser santificado, ou estou sendo santificado pelo Espírito, para orar, jejuar e ler as Escrituras. Sabiam disso? Não são os meus atos que me santificam. Nada do que a gente fizer vai nos santificar. É claro que, se você tem comunhão com Deus, quanto mais comunhão com Deus você tem, mais Deus vai te santificar, mas é Ele que te santifica e não o que você faz. Vocês estão entendendo isso? Então, o que eu estou dizendo? Que vocês têm, já que não é a oração que me santifica, então eu vou deixar de orar. É isso que eu estou dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é pelo muito orar que você vai ser santificado. É o Espírito que te santifica. E Ele te santifica para que você faça mais, para que você ore mais, para que você leia mais, para que você medite mais, para que você seja mais transformado e mais obediente. Em outras palavras, se nós não estamos fazendo isso, nós temos que rever a nossa santidade. Se nós estamos tendo dificuldade de se colocar diante de Deus para orar, talvez nós não estejamos sendo santos. E eu tenho que buscar essa santidade nele, clamar, pedir, se humilhar para que Ele me santifique, para que eu possa obedecê-lo, como Ele merece ser obedecido. Amém, irmãos? E ele conclui, dizendo: pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo.
É interessante, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês são santificados para obedecer e para a aspersão. É como se ele estivesse dizendo que agora vocês estão marcados por causa da santidade. O que é a aspersão do sangue? Lembram? Egito, anjo da morte, sangue do cordeiro, passado aonde? Nas portas, nos umbrais das portas, para que quando o anjo passasse, aonde tivesse a marca do cordeiro, o sangue aspergido, ele passasse direto. Então ele está dizendo: vocês foram santificados para a aspersão, para que em vocês tivessem essa marca da aspersão do cordeiro, para que vocês não sejam condenados e morram. Vocês não estão mais condenados, porque o Espírito vos santificou para a aspersão do sangue de Jesus. E não há mais, não é isso que Paulo diz lá em Romanos 8? Não há mais condenação para os que estão em Cristo, porque o Espírito vos santificou para a aspersão. E concluindo, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. E aonde vocês estejam, que a graça de Deus, o favor de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, sejam multiplicadas na vida de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos refletir em tudo isso que nós ouvimos e aprendemos essa noite. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós somos eleitos, escolhidos por Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós somos só peregrinos nessa terra. E nós somos santificados para poder obedecer ao nosso Senhor. E nós somos santificados para que a marca do Cordeiro esteja em cada um de nós. Fiquemos de pé e vamos orar.